E aí, moçada, tudo tranquilo? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um episódio da nossa minissérie sobre os aspectos históricos e geográficos de Joinville. E para responder de forma bem simples e bem resumida a pergunta do nosso vídeo, Joinville está para a industrialização de Santa Catarina, assim como a cidade de Manchester está para a Revolução Industrial Inglesa. Como você deve lembrar das suas aulas do colégio, a Revolução Industrial foi um processo de passagem da manufatura para a maquinofatura que acontece na Inglaterra ali entre a metade e o final do século XVIII. E a cidade de Manchester é considerada o berço da Revolução Industrial porque foi lá que pela primeira vez se utilizou o motor a vapor na indústria têxtil, isso em 1789. E também foi lá que pela primeira vez se utilizou a locomotiva a vapor para o transporte de passageiros, isso em 1830 com a inauguração da linha férrea entre Manchester e Liverpool. E Joinville, considerada pioneira, juntamente com Blumenau, nesse processo de industrialização de Santa Catarina. Para a gente entender então um pouco melhor essa relação, você tem duas opções. A primeira, você pode ir lá no meu blog, cujo endereço está passando aqui na tela e também tem o link aqui na descrição, onde você vai encontrar o roteiro original desse episódio, que na verdade estava ficando muito longo, então eu optei por fazer um vídeo resumo. Já a segunda opção então é assistir esse vídeo até o final, onde eu vou abordar 3 tópicos que ajudam então a gente a entender as razões do pioneirismo joinvilense. A primeira razão, então, nós vamos encontrar já dentro do povo que ajuda a formar o que seria o núcleo, então, joinvilense. Aquele 9 de março de 1851, a barca Colón trouxe basicamente agricultores, mas já em 1851 chega aqui o Brig Gloriosa, trazendo 75 imigrantes, e a maioria deles era composta por militares, ex-operários, profissionais liberais, então trabalhadores urbanos, né, em sua maioria. E entre 1851 e 1889, a Companhia Colonizadora de Hamburgo trouxe 17.408 imigrantes europeus. Desses, mais de 30% eram trabalhadores urbanos, o que contrasta bastante com a realidade brasileira da época. Mais de 80% da população brasileira vivia na zona rural. Então Joinville já começa com um contingente urbano bastante considerável. Segundo ponto, um tanto óbvio, porque todo imigrante busca melhores condições de vida. E obviamente iam fazer o que estivesse ao seu alcance para conseguir isso. A Companhia Colonizadora de Hamburgo tinha a ideia de transformar a colônia Dona Francisca em uma colônia agrícola, né, que fosse autossuficiente, enfim, exportasse alimentos. Infelizmente isso não foi possível, o que vai levar então essas pessoas a buscar outras opções, né, outras alternativas para conseguir essa melhoria de vida que eles buscavam. E o terceiro ponto é a questão religiosa. Eles eram protestantes, em sua maioria eram luteranos. E você provavelmente já ouviu falar no livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber, aonde ele relaciona, né, a origem do capitalismo à religião protestante, no sentido de que, dentro do catolicismo, ser rico é quase que um pecado. Então, você tem uma série de passagens, como aquela de que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Já para os protestantes, a riqueza é vista de outra forma. Você ser próspero é um sinal de que Deus está contigo, de que você é predestinado, que você está sendo abençoado por Ele. Então, você buscar as riquezas materiais, né, os bens materiais, não é de todo mal dentro da visão protestante. A nossa segunda razão está relacionada às características físicas do local escolhido para a implantação da sede da colônia. Originalmente, o local deveria ter sido onde hoje é o bairro Bucarém, então ao sul do atual centro de Joinville. Mas devido a uma questão de logística, tinha água potável ali nas margens do Ribeirão Matias, então foi escolhido o local ali onde hoje é a Biblioteca Pública Municipal. Mas do ponto de vista da habitação e da própria agricultura, foi uma má escolha. Então aquela ideia inicial que muitos tinham de transformar a Dona Francisca numa colônia autossuficiente em produção de alimentos, nunca se concretizou. Isso levou então os primeiros colonos a terem de buscar alternativas. Lá no blog eu coloquei alguns exemplos, mas para citar apenas um deles, é o Sr. Wetzel, que fabricava sabão e vela à noite, então após a sua lida diária. A partir dessa oficina então montada ali na sua casa, vai depois surgir a Companhia Industrial Wetzel, que vai ter uma grande relevância, uma grande importância para a economia joinvilense aí por toda a primeira metade do século XX.
E a nossa terceira razão está ligada a alguns acontecimentos históricos marcantes aí de Santa Catarina, do Brasil e do mundo e que envolvem a economia de Joinville de alguma forma. O primeiro deles, então, são os ciclos econômicos. O Brasil, nessa época, passava aí pelo ciclo do café, estava no auge do ciclo cafeiro. Plantava-se café e se exportava e se importava todo o resto. Santa Catarina tinha uma economia um pouco mais diversificada, mas o carro-chefe da economia era a erva mate, a princípio, e depois passou a ser a madeira, então dentro de um ciclo extrativista. E Joinville se insere dentro desse contexto da seguinte forma: como a erva mate e a madeira saíam do Planalto Catarinense e precisavam chegar até os portos aqui do litoral, então Joinville fica nesse meio, né? Joinville faz essa ligação. Em 1873 foi inaugurada a estrada da Serra Dona Francisca, através da qual então passavam inúmeros carroções, dezenas de carroções por dia, trazendo então erva mate a princípio e depois madeira. Chegavam aqui em Joinville e daqui eram transportadas de barco a princípio, ou balsas, né, até o porto de São Francisco. E aí uma série de empresas se estabelece aqui. Em 1900 eram 15 empresas que trabalhavam diretamente no beneficiamento e no comércio da erva mate, dentre elas talvez a principal companhia industrial desses primeiros anos de Joinville, que era a Companhia Industrial Catarinense, que tinha filiais na Argentina, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então foi a primeira grande empresa joinvilense. Além dessas empresas, então, diretamente envolvidas no processo extrativista, do beneficiamento, do comércio da madeira e da erva mate, uma série de outras empresas menores vai surgir para suprir uma demanda que havia. Por exemplo, oficinas para essas carroças, estaleiros para as embarcações, fabricação de peças, de arreios, de materiais de ferro, enfim. Então, a gênese dessa questão da indústria metal mecânica em Joinville ocorre aí nesse período inicial do século XX. Ainda na primeira metade do século XX, o mundo passa pelas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial em 1914 e depois em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. As guerras mundiais, junto com a crise de 1929, vão fazer com que o Brasil comece uma política de substituição das importações. E as empresas joinvilenses, então atentas a esse cenário global, começam a aumentar a sua produção então para suprir essa demanda, né, do mercado interno brasileiro. E a partir da segunda metade do século XX, Joinville vai se beneficiar das políticas econômicas implantadas no Brasil. Começa ali com o segundo governo Vargas, com essa política de substituição das importações, depois o nacional desenvolvimentismo do JK, e no período militar também todo aquele processo do milagre econômico, né? Então o grande foco que esses governos deram para a indústria também beneficiou as indústrias joinvilenses. Tanto que na década de 1980 era comum as empresas joinvilenses fretarem ônibus e ir até o interior de Santa Catarina, o interior do Paraná, para contratar funcionários e aumentar a produção para conseguir suprir a demanda do mercado interno. Então, de forma resumida, essas são algumas das razões que levaram Joinville a ser considerada a Manchester catarinense. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários. Também não deixe de ver o artigo original então lá no blog. E também curtam esse vídeo, compartilhem. E se você ainda não assinou o canal, então assina o canal, clica no sininho das notificações, que isso ajuda o canal a crescer. No mais, um forte abraço e bons estudos ali para vocês.